O comentarista Wisby, ele vai dizer que Adão cometeu um erro grave e, como consequência dessa má escolha, desde então a humanidade tem sofrido por conta desse deslize praticado por Adão no paraíso. O pior efeito colateral do ato de desobediência do primeiro casal, que resolveram trocar o sabor de um fruto por um paraíso com Deus. O pior efeito colateral desse ato pecaminoso de desobediência não foi simplesmente fazer com que a terra produzisse espinhos, não foi simplesmente fazer com que a grávida fosse multiplicada as suas dores, não foi simplesmente fazer com que a serpente caminhasse e rastejasse agora no pó da terra, não foi simplesmente fazer com que o primeiro casal fosse expulso do paraíso. Houve uma perda muito maior e mais grave do que essa. E ela foi a perda e o privilégio de caminhar todos os dias com Deus dentro daquele jardim. O primeiro casal perdeu isso. E como consequência desse erro, dessa falha, desse pecado, o nível de comunhão no relacionamento com Deus foi totalmente enfraquecido. Eles perderam isso. Adão foi um ser totalmente ingrato, de uma ingratidão incalculável. Deus havia dado a ele o governo da terra e dos animais. Deus havia dado a ele uma esposa maravilhosa chamada Eva para estar do seu lado. Deus havia dado a Adão o dom da imortalidade. Ele não teria que confrontar o seu último inimigo chamado de morte, porque não ser imortal, mas ele pegou todos esses privilégios e jogou pelo ralo através do seu ato de rebelião contra Deus, desobedecendo a Deus naquele jardim, fazendo aquilo que não podia. Você pode até dizer que Adão praticou esse ato de desobediência porque ele estava totalmente influenciado por uma força maligna. Você pode até dizer que Adão cometeu esse pecado porque ele cedeu os encantos de Eva, porque estava perdidamente apaixonado por Eva e resolveu fazer exclusivamente a vontade de Eva, por isso que pecou naquele jardim. Você pode até dizer que Adão pecou e errou e desobedeceu a Deus simplesmente porque ele fez mau uso do seu livre-arbítrio que Deus havia dado a ele. Por isso ele errou e pecou e cometeu um ato de desobediência contra Deus. Mas eu quero te dizer que Adão, esse ser criado do pó da terra, foi um ser inconsequente. Alguém que não soube medir o nível e as consequências do seu ato ruim praticado dentro daquele paraíso contra Deus. O ser humano com o coração cheio de pecado e que resolveu se esvaziar de Deus, ele é rápido, feito um trem-bala para pecar, e lento, feito uma tartaruga caminhando na areia para pedir perdão ou se arrepender diante de Deus. Aquele cara de pau chamado de Adão é um ser irresponsável e cara de pau. Porque ele chegou para Deus e disse: olha Deus, a mulher que tu me deste me deu fruto e eu comi. Parafraseando esse cara de pau, foi a mesma coisa que ele dizer para Deus as seguintes palavras: olha Deus, a mulher que tu me deste, que eu não quero dizer nenhum nome, ela é a raiz de todo esse mal que está acontecendo nesse jardim. E o Senhor, que foi o responsável de tê-la criado através da minha costela, também é o culpado dessa história. Foi a mesma coisa desse cara de pau chamado Adão, dele dizer para Deus assim: olha Deus, houve um crime praticado nesse jardim, mas a mentora desse crime é a serpente, a autora desse crime é a minha esposa Eva, e o Senhor é o coparticipante, que também é culpado nesse crime. Eu sou apenas uma vítima desse crime, porque eu estava no lugar errado e na hora errada. Hashtag Santinho do Pau Oco para Adão. Deveríamos escrever Adão no site chamado www.desculpasesfarrapadas.com.br. Adão foi um ser ingrato, foi um ser irresponsável, um cara de pau. Sabe qual é o maior problema de Adão naquele jardim? Foi dele tentar
cultivar um relacionamento com Deus de forma fracionada e dividida. Foi o pior erro da vida de Adão. Concordo plenamente com o escritor chamado de Francis Chan, um americano. Ele disse: Deus requer tudo de nós ou nada. Adão, quando estava com Deus, fazia exclusivamente a vontade de Deus naquele jardim. Mas quando estava caminhando com Eva, fazia exclusivamente a vontade de Eva, sem se importar com a vontade de Deus. Eu acho que chegou a hora de nós vivermos um cristianismo completo. Chega de viver uma fé cristã meia boca, superficial. É hora de sermos sábio e não inteligente. A pessoa inteligente aprende com os erros, com os próprios erros. Mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros sem precisar errar. É isso que devemos ser. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha. Faça o seu comentário. Se possível, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.